A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia, do canal Edificar João Pessoa. Bom, eu estarei compartilhando com os meus amados irmãos um recado que o Senhor me deu, me entregou há um tempo atrás, e é um recado curto, porém, para nossa edificação. O Senhor falou comigo a respeito dos dizimistas. Bom, alguns dizimistas o Senhor falou que usam o serviço bancário. Alguns dizimistas usam, né, o serviço bancário, o banco, para depositar um dízimo, para transferir, para depositar o dízimo na conta da igreja. E alguns bancos, meus irmãos, eles cobram uma taxa. Eles cobram uma taxa bancária, porque você está usando o serviço do banco. Então, alguns eles cobram uma taxa. E o Senhor falava comigo que quando você que é dizimista, que usa esse serviço bancário, for depositar o dízimo e o seu banco cobra uma taxa, é para você depositar o valor da taxa à parte. Por exemplo, você deposita um dízimo de R$ 100, é um exemplo, e o seu banco cobra uma taxa, um valor de 10, R$ 15, não sei. Aí o banco vai lá e tira de R$ 100, tira os R$ 15, que é o valor da taxa. O Senhor falou que está errado dessa maneira. Você tem que depositar o valor da taxa bancária à parte. O valor tem que vir à parte para que não venha a ser descontado do seu dízimo. Senão, não vai ser o dízimo completo. O banco vai estar tirando do dízimo. Entendeu? E o Senhor falou que dessa maneira não é correta. Então, quando você que usa o serviço bancário para depositar o dízimo em alguma igreja, quando você for depositar e o seu banco cobrar essa parte, coloque o valor da taxa à parte para que não venha a ser descontado no valor do dízimo que você está depositando. Amém? Esse recado que eu quero passar para os meus amados irmãos, curto, como eu falei, mas para nossa edificação, porque às vezes temos até a boa intenção de fazer algo para o Senhor, mas estamos fazendo da maneira errada. Então o Senhor vem e nos ensina a fazer da maneira certa para Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus e passo para a irmã Solange falar, fazer o que o Espírito Santo de Deus direcionar. Amém? A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Solange Souza. Eu queria falar alguma coisa bem interessante, irmã Thalia. A importância que Deus dá para a questão dos dízimos, dos sacrifícios que nós fazemos. Veja bem, porque eu queria que, irmã Thalia, você contasse para os irmãos que vão ouvir como foi que Deus falou contigo? Eu lembro que foi num dia de culto que você ficou na portaria da igreja e o Senhor enviou um anjo e foi bem interessante porque Deus te mostrou o anjo em visão, com os olhos abertos ali, a olhos nus, e foi muito interessante a forma como que Deus mostrou e falou a respeito disso. Eu queria que a irmã Thalia contasse para o pessoal que está ouvindo esse recado. Sim, irmã Solange, verdade. No dia que o Senhor passou este recado, era um culto na igreja e eu estava na portaria. Estava na portaria nesse dia e enquanto eu orava ali, eh, eu vi, o Senhor me deu uma visão com um anjo chegando. E esse anjo chegava e parava na portaria. E nesse momento eu perguntei a Deus qual o propósito daquele anjo ter chegado ali. E aquele anjo falava assim para mim: trago uma mensagem do Senhor para a igreja dele nesta noite. Bom, irmã Thalia, eu sou suspeita para falar porque eu costumo dizer sempre que eu particularmente me maravilho muito com as coisas que Deus faz. Eu fico pensando, tem pessoas que hoje em dia querem dizer que o dízimo foi abolido, e eu fico vendo a importância que tem de eu e você dizimar, até ofertar e fazer votos diante do Senhor.
Tanto é importante que Deus disponibilizar um anjo para mandar um recado para a igreja. Eu fiquei bem maravilhada nesse dia, eu me lembro quando Deus mostrou e mandou esse recado para os irmãos do canal. E eu quero aqui de antemão já falar que esse recado que o Senhor mandou não foi só para as pessoas que dizimam na nossa congregação, na nossa igreja, não. Qualquer pessoa de qualquer igreja que dizime via conta e o seu banco cobre essa taxa, essa pessoa já tem que depositar o valor da taxa a mais, não é isso? Eu entendo dessa forma, porque se Deus mandar um recado, é claro que esse recado não diz respeito somente a nós, somente ao povo do canal ou às pessoas que dizimam, não. É interessante que eu estava aqui meditando na palavra a respeito de alguns versículos e eu realmente queria falar rapidamente aqui com os meus irmãos de casa. O que é o dízimo? Pela palavra do Senhor, o dízimo é primícia, ou seja, o que é primeiro, e a 10ª parte também. Isso está escrito que é primícia lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia, e com a primeira parte, né, de todos os teus ganhos. O que devo dar no dízimo? O que devo dar no meu dízimo, a Bíblia vai dizer em Gênesis 14, que é dar o dízimo de tudo, né? Que Abraão deu o dízimo de tudo. E aí vem outras perguntas que as pessoas fazem geralmente. Para quem é o meu dízimo ou a quem eu entrego o meu dízimo? Era entregue sim na obra do Senhor, é fato e é verdade. Mas a Bíblia vai dizer em Números capítulo 18, versículo 21, que os filhos de Levi tinham o cargo, né, de receber os dízimos por herança, porque eles não teriam herança, então, por causa do ministério que executavam na tenda da congregação. Isso é uma questão tão clara que a gente não devia nem abordar aqui, como está dizendo também lá em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7, 13 e 14, falando a respeito das ofertas, vai dizer: quem jamais milita a sua própria custa? Ou quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então a gente sabe que quem anuncia o evangelho vive do evangelho. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que quem recebe os dízimos também devolve os dízimos. Que vai falar, se eu não estou enganada, lá em Números 18, 26, que ele vai dizer: falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança, deles oferecei o dízimo dos dízimos. Bem interessante isso aí, porque a regra, o mandamento, a ordenança do Senhor não é só para os da nave, mas também para os que estão aí fazendo a obra do Senhor, né? Então, é bem interessante que também em Hebreus 7, 5 vai falar, né? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. E aí a gente pode pensar, mas como eu vou devolver meus dízimos em produtos, em alimentos, em dinheiro? Como? Já que tem partes na Bíblia que vai falar dos produtos. Tem parte que vai falar que eles davam do rebanho, tem parte que eles vai falar, quando fala do dízimo anual, que vai falar do que colhiam, que ali é, no caso, produto. Mas vai ter parte que vai dizer que eles entregavam dinheiro. Então, isso não é um assunto para entrar em questão. Isso é óbvio, é claro. Naquele momento, a moeda de troca era os produtos. Então, se dava o produto e com o produto até mesmo se negociava, vamos dizer assim. Então, nos dias de hoje, tem a opção do dinheiro e também não posso dizer que não tem a opção do produto, porque eu já até vi em vídeos, em áudios também. Eu me recordo que eu vi algumas fotos de uma pessoa que eu admiro muito, que estava fazendo um trabalho na África, e lá o pessoal dava suas ofertas em produtos. Bem interessante, achei bem interessante. Em Levítico 27, do 30 ao 32, vai dizer que todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore são do Senhor. As dízimas, e se alguém quisesse resgatar alguma coisa, acrescentaria a 5ª parte sobre ela. Ou seja, o que significa isso? A Bíblia vai dizer que, por exemplo, você vai dar o dízimo do rebanho, ia dar o dízimo do rebanho. Aí tinha uma ovelha ali que você queria, você gostou daquela ovelha, queria ficar com aquela para você. Você poderia, desde que você desse a 5ª parte dela. Ela, depois, mais a 5ª parte. Interessante isso aí, que a Bíblia vai dizer. Aí a Bíblia também vai dizer que certamente darás os dízimos, lá em Deuteronômio 14, 22.
Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Ou seja, a gente vê que era de animais, da semente do campo e dinheiro mesmo. A diferença do dízimo para a oferta é que o dízimo se devolve, a oferta se dá e o voto se paga. Já a oferta também é mandamento, né? Aquele texto conhecido de Malaquias do 3 ao 8, que vai dizer: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Aí ele vai dizer que é amaldiçoado, vai dizer o que não dá, vai falar que para que haja mantimento na casa do Senhor tem que se trazer, tem que se devolver. E aí ele diz: se eu não fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, se eu não fizer isso, porque é como se o Senhor estivesse dando uma garantia de que ele faz isso. Como deve ser minha oferta? Bom, a Bíblia vai dizer que é bem interessante. A Bíblia vai dizer em Malaquias ainda, no capítulo 1, versículo 8. Porque quando oferecereis animal cego, porque quando oferecereis animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ou apresenta tu ao teu governador. Essa oferta que você vai dar para o Senhor, você apresenta para o teu governador e ele vai ter agrado de ti? É interessante a gente pensar nisso, porque o Senhor vai dizer que Ele não se agrada de você dar uma oferta, você vai dar algo para o Senhor que é o pior que você tem. Se for dar um animal, como antigamente dava um animal cego, ou coxo, ou enfermo, Deus não se agradava. E aí o profeta Malaquias vem e diz assim: se você der para o seu governador um animal desse de presente, você acha que ele vai se agradar? Por que o Senhor tem que se agradar? Não é verdade? Aí vai dizer como deve ser essa oferta, lá em Levítico 22, do 18 ao 20: coisa nenhuma que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Aquela oferta não seria aceita. Aleluia, glória a Deus. É bem interessante essa palavra. Aí, uma pergunta que as pessoas perguntam: quando eu devo ofertar? Bom, a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo para você. Ou seja, a pessoa sempre, na hora de ofertar, só mede pouco. Então, alguém vai medir para você pouco, Deus vai medir para você pouco. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 6, versículo de número 38. Mas, irmã Solange, tem uma regra para oferta? Eu tenho uma regra de dizer assim: não, tenho que dar tanto e tanto como o dízimo? Não. O dízimo é um mandamento, mas a oferta é como se fosse um teste. Que teste? Um teste que o Senhor nos testa. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e 8, e dá margem para a gente pensar nisso. Porque diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Aí é quando a gente vê que a gente vai dar segundo o Senhor, segundo nós propusemos, melhor dizendo, no nosso coração. Mas só que Provérbios 11:24 diz que aquele que distribui, mais se lhe acrescenta, e o que retém é para a sua própria perca. Então a gente começa a pensar a respeito disso. Inclusive, se a gente começar a pensar na oferta da viúva pobre, a gente vai ver que lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 41 até o 44, vai dizer que Jesus se sentou de frente da arca do tesouro para observar a maneira como a multidão ofertava, como o povo lançava o dinheiro na arca do tesouro. E aí vai dizer que muitos ricos davam muito. Aí disse: vindo, porém, aquela viúva, ela colocou apenas 2 pequenas moedas que valiam bem pouco, como a gente sabe da história. E aí, lembrando que isso não é uma parábola. Ou seja, de fato aconteceu. Jesus sentou para observar. Então eu fico pensando como é importante a maneira que nós ofertamos diante do Senhor, porque ele se senta para observar a maneira como o povo oferta. E ele observou ali. E quando ele observa, ele vê que os ricos, e especialmente um, coloca muito dinheiro, e por outro lado vem aquela viúva e coloca bem pouco. E aí ele pergunta para os discípulos: vem cá, o que vocês acham? Né? É mais ou menos isso. Eu estou observando aqui, eu vi que aquele rico colocou muito, aquela viúva colocou só 2 moedas, o que vocês acham? E eles vão ali conversar a respeito do assunto. E Jesus vai explicar que ela colocou mais do que todos, porque os outros ricos colocaram o que lhes sobrava e ela colocou todo o seu sustento. Então eu entendo
que o dízimo, às vezes tem gente que bate no peito e diz, não, eu sou fiel nos dízimos, eu dou os 10%. Então, dá 10%. E na oferta você é fiel? Aonde Deus diz assim, ó, na oferta eu vou te testar. Eu vou te testar, eu não vou dizer quanto que você vai ofertar, como no dízimo, que é específico. Não vou te dizer, é segundo você propôs no seu coração. Só que aí, quando a gente vê Caim e Abel ofertando, a gente vê que Deus não faz muito caso da oferta de Caim, porque ele não deu o melhor. Já Abel, ele deu o melhor, o Senhor fez caso, o Senhor fez menção, o Senhor gostou, se agradou. No caso dessa viúva aqui é do mesmo jeito. Tem gente que acha que esse texto é porque é para dar moedas pequenas. Não, é para dar o teu melhor. É porque aquelas moedas pequenas dela era o melhor dela. Se o seu melhor for moeda, amém. É o seu melhor. Aí a Bíblia também vai falar da oferta alçada, que é aquela oferta que é voluntária também, porém a palavra alçada significa algo que se levanta, que se promove, que se fomenta. No caso, a pessoa tem que dar também segundo o propósito do seu coração, porém a oferta alçada é normalmente quando se precisa de algo, como aconteceu no passado em Êxodo 25, 35, que vai falar que Deus manda, fala com Moisés e Moisés convoca o povo para dar uma oferta alçada. É uma oferta que tem que ser voluntária, mas é alçada porque foi estimulada por Moisés, a mando do Senhor. Deus disse, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Alçada porque foi levantada, promovida por Deus e por Moisés. Porém, ela não deixa de ser voluntária porque a pessoa tem que dar segundo o seu coração se mover voluntariamente, como diz a Bíblia. Aí vem, né, a diferença agora de voto. Eu falei que dízimo se devolve, oferta se dá e voto se paga. A Bíblia diz que voto é uma obrigação de pagar, obrigação de pagar, não de fazer. Você não é obrigado a fazer, mas no momento que você faz, no momento que você faz, aí você precisa de fato pagar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Salmo também tem muito versículo no livro de Salmos falando sobre pagar votos. Salmo 50, 14 vai dizer, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Em Salmo 66, 13 vai dizer também, entrarei em tua casa com sacrifícios, com holocaustos e pagarei a ti os meus votos. Amém? Então, tem versículos na Bíblia, o próprio Jacó, quando ele faz aquele voto ali com medo, né? De morrer, porque o irmão dele havia prometido que mataria ele, e ele deita ali, coloca a cabeça sobre aquela pedra, ele tem um sonho, e ali a gente sabe que ele fez um voto. Qual foi o voto que Jacó fez com Deus? É que ele ia ser fiel a Deus nos dízimos. De tudo, ele fez um voto com Deus que seria fiel nos dízimos em tudo. A gente vê Jefité, que fez voto. A gente vê na Bíblia várias situações de pessoas que fizeram voto. No caso de Ana, que se Deus desse filhos a ela, ela daria o primeiro filho ao Senhor. E ela cumpriu. Então, o voto, ele se paga. Dízimo se devolve e oferta se dá. Diante do que a gente tem lido na Bíblia, só me resta eu fazer um apelo a você. Que apelo? A você fazer um concerto. E eu não falo fazer um concerto para você dizimar onde eu congrego, não. Mas você precisa entender que você precisa fazer um concerto com Deus, não somente na área dos dízimos. Eu sei que o recado de Deus foi só com relação aos dízimos, mas eu achei pertinente e importante falar a respeito disso. Faça um concerto, você que não tem costume de ofertar na casa do Senhor. Faça um concerto, você que fez voto e não cumpriu e não pagou. Faça um concerto com os teus dízimos, seja fiel a Deus, que Deus vai te abençoar muitíssimo. Eu quero convidar quem está ouvindo, quem ouviu, quem terá acesso a ouvir esse áudio de alguma forma e precisa de fazer um concerto com Deus nessa área, fazer um concerto com Deus agora. Dobre seu joelho aí, apresenta ao Senhor a tua vida e promete ao Senhor uma fidelidade nisso, porque Deus ele tem muito a te fazer, a fazer na tua vida. Eu realmente tenho bastante testemunho na minha vida, material a respeito de dízimos, de ofertas e voto, e sei que é bíblico, não somente no Antigo Testamento, como muitos dizem, mas até mesmo no Novo. Como diz a palavra do Senhor, né? Lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 23, que vai dizer que os escribas, os fariseus, eles davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, ou seja, eles davam os dízimos dos mínimos detalhes. É lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, dava os dízimos dos mínimos detalhes. Aí Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, coisas mínimas,
ou seja, eles tinham preocupação de dizimar tudo nos mínimos detalhes, até as coisas mais baratas, mas eles desprezavam o mais importante da lei. Aí Jesus vem e diz: vocês precisam ser justos, praticar justiça, misericórdia e fé. Aí ele diz: deveis, porém, fazer estas coisas sim, porém não devem esquecer das outras. Então, o que Jesus está dizendo? Que não adianta eu dizimar e eu não ser justo, eu não ser misericordioso, não amar. Ele diz que você deve sim ser justo, misericordioso e amar, porém não deve se esquecer das coisas anteriores. Quando ele diz fazer estas, sim, você tem que fazer estas, mas não esquecer daquelas. Esse versículo fica basicamente para finalizar para aquela pessoa que acha que no Novo Testamento não se deve fazer isso, mas Jesus disse devemos fazer isso sim e praticar o amor, a justiça e a fé. Fica aí o recado da parte do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem se despede é sua irmã em Cristo, Solange Souza. Que Deus abençoe.